Fala galerinha da Umbanda, como é que estão vocês? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vlog semanal. Eu sou Roberto Munstein, dirigente do grupo de assistência espiritual Umbanda Universal. Muito bem, hoje nós vamos tentar responder pelo menos a 1, 2, 3, 4 perguntas. Vamos ver se vai dar tempo de responder isso tudo dentro de 20 e um pouquinho de minutos. Valeu? Então, vamos nós. O nosso amigo Pedro, ele coloca... Eu gosto de explicar isso porque é chato, né? Tem sempre gente nova, graças ao nosso bom pai Oxalá. Tem sempre gente nova assistindo o nosso canal agora, tem sempre mais um chegando. Eu gosto sempre de explicar isso. Eu estou olhando para cá porque eu coloco um computador aqui, né? Eu gravo com o meu celular. Eu coloco um computador aqui. E eu leio as perguntas de vocês aqui no computador. Então eu tenho que ficar aqui de lado. Eu ainda não consigo fazer assim para ler, ó. Então eu prefiro fazer assim, fica mais espontâneo. É um vlog. A ideia é ir pro ar sem corte, sem edição, sem coisa nenhuma. Né? E vamos nós. O Pedro coloca aqui. Boa tarde, irmão. Bênção. Sua bênção também, Pedro. Parabéns pelo canal e clareza de desmistificar fatos que só nós, zeladores, pelo menos alguns, risos, tem ciência. Aí ele coloca mais um monte de outras coisas aqui. Vamos resumir a situação. Sou a favor das entidades serem livres para trabalhar assim como aprenderam. Como é que você sabe como que eles aprenderam, Pedro? Bom, eu vou continuar aqui a sua pergunta. Assim como eles aprenderam. Mas o que mais está existindo aqui no Rio de Janeiro... Opa, você é daqui de pertinho, hein? Eu estou em Petrópolis, cara. Petrópolis, 60 quilômetrozinhos aí de diferença para você. Que são 60 quilômetros morro acima, né? Vamos lá. Rio de Janeiro é uma padronização desregrada, limitando as entidades de exercer em sua plena forma o que é para fazer. Aí vem a pergunta. Você acha que isso é por parte culpa dos zeladores que querem ter uma cartilha e têm medo do novo? Ô Pedro, olha só, eu não sei que padronização desregrada é essa que você está falando. Assim, eu entendo que a padronização exista em alguns casos, em algumas ramificações aí da sociedade. A gente precisa padronizar algumas coisas para justamente regrar e não desregrar. Então, assim, para mim, ficou meio vago essa sua situação. Olha, duas coisas. Você coloca no início da sua pergunta, você coloca assim, sou a favor das entidades serem livres para trabalharem assim como aprenderam. Como que você sabe como elas aprenderam? O que foi que elas aprenderam que você julga ser livres? Fazer o quê? Vamos lá, olha só. Na nossa casa, eu não... Bom, deixa eu terminar aqui então. Na nossa casa, nós não usamos bebida alcoólica, nós não usamos atabaque, nós não batemos palma, os Exus não dão consulta. Raramente trabalhamos com boiadeiro, marinheiro, não tem uma gira específica, sabe? Nós não temos uma gira específica de cigano, por exemplo, que um monte de umbandista por aí faz. Nós não comemoramos os dias dos orixás como a maioria, fazendo festas e tal, e isso, aquilo, feijoada de Ogum. A gente não faz nada disso. A nossa homenagem aos orixás é dentro da nossa gira. Nós cantamos alguns pontos, por exemplo, pontos para... dia de Ogum. A gente canta 3, às vezes um pouco mais, de pontos para Ogum. Raramente, algumas vezes, um médium, filho de Ogum, incorpora Ogum, ele dá um abraço em todo mundo, deixa o seu axé, vai embora e a gira continua correndo normalmente. A gente canta, dá uns 2, 3 minutinhos ali para dar uma recuperada, porque realmente vibração de orixá é diferente. A gente dá aquela recuperada e aí, se for gira de caboclo, segue para caboclo, se for de preto velho, segue para preto velho e assim a gente faz. Não tem essa história de
fazer uma festa e usar cervejas, colocar comida lá, inhame, isso, carne assada. Não. Não. Temos 3 festividades no nosso terreiro que se utilizam de alimentos. Festa para os caboclos, para os pretos velhos e para as crianças. Os caboclos nós usamos frutas e legumes. Pretos velhos, a famosa cozinha, né, com feijoada, couve, farofa, uma carne seca, comidas típicas, cocada, comidas típicas, mas tudo pouquinho porque o nosso terreiro é pequeno, né, e tal, não sei o que, beleza. E festa de beijada, que é o tradicional, doce, guaraná, bolo, essas coisas, beleza? Nós padronizamos a nossa gira assim. Eu disse, Exu não dá consulta na nossa casa. Não porque seja proibido, porque eles escolheram trabalhar dessa forma. Tanto que a nossa gira de Exu é uma gira muito leve, muito bacana e curta, por incrível que pareça. É a mais rápida que tem no nosso terreiro. E acredite, as pessoas gostam e vão. Acredite nisso. Ninguém veste preto e vermelho e tal, não sei o quê. Isso é uma padronização que nós criamos e isso não impede em maneira nenhuma que as entidades trabalhem livremente. Então, assim, só para a gente poder chegar no consenso e eu não falar besteira aqui, o que eu não quero de jeito nenhum falar alguma coisa aqui que possa ofender as pessoas, coisas desse tipo. Então, eu queria que você me desse, por favor, nos comentários do vídeo, coloca um exemplozinho do que é essa padronização desregrada que impede as entidades de trabalhar livremente. No nosso terreiro nós temos as padronizações que não impedem que as entidades trabalhem livremente. Ah, mas o meu Exu, se ele não tiver cachaça, se ele não tiver o marafo dele, ele não trabalha. No nosso terreiro, então, ele não vai trabalhar. Porque nós não usamos. Ele pode usar, pegar um copinho, risca o seu ponto, ou simplesmente pega um copinho, coloca lá o seu marafo, deixa ali do ladinho dele, com uma vela firmada do lado, ele trabalha o tempo todo, não bota a boca naquele marafo. Não põe, ele vai beber água, se ele quiser beber, ele vai beber água, ele vai beber caldo de cana, ele vai beber água de coco, ele vai beber qualquer coisa que não seja alcoólico. No nosso terreiro, médium, incorporado ou não, dentro do terreiro não bebe alcoólico. Ponto final. Acabou. É uma padronização que as próprias entidades recomendaram, nós agradecemos porque tínhamos, agora não tem mais, mas nós tínhamos médiums alcoólatras dentro do terreiro e você não pode, assim como, por exemplo, nós hoje também não temos médiums que são fumantes inveterados. Tem médium que fuma? Claro que tem médium que fuma. É proibido? Não, não é proibido. Mas não é aquele médium que precisa, por exemplo, dar 15, 20... Vamos colocar um pouco mais, né? Meia hora de gira, ele pede uma licencinha, vai do lado de fora para fumar um cigarro. Eu nem quero ter médium assim. Eu entendo que a concentração está dentro da gira. Você tem aquelas horas ali do terreiro para ficar ali, concentrado. E, se possível, 24 horas sem fumar. Se possível, 24 horas sem fumar. Ah, tive um desentendimento em casa, no trabalho, sei lá, acabei fumando um cigarro. Vai me matar? Não. Vai impedir o caboclo de chegar? Não. Vai impedir o preto velho de trabalhar? Não. Não vai. O que eu não recomendo é que o cara, por causa de um desentendimento, fumou 3 maços de cigarro. E aí? Como é que está esse pulmão para passar uma energia bacana para as outras pessoas que foram lá procurar por você? Como é que faz isso? Então nós criamos essa nossa padronização. Não. Aí dentro do terreiro, as entidades usam charuto, usam cigarro. O cigarro comum a gente não recomenda, tá? Nós não recomendamos. É mais veneno do que fumo. Nós não recomendamos. Cigarro de palha, charuto, recomendamos. Mas se a entidade fala assim, tem cigarro de palha? Não, não tem. Alguém tem cigarro comum? Serve, serve. Então tá bom, vai. Eu só não recomendo. Mas não posso falar, não use. Cachimbo, a gente usa. As entidades vão usar? Vão usar. Mas, cara, vai por mim. Se um dia você puder visitar, você vai perceber que a maioria das entidades utilizam, mas muito pouco mesmo. Para você ter ideia, o caboclo que trabalha comigo, ele pega um charuto
E às vezes esse charuto dura 3, 4 giras. Né? Porque ele dá uma baforada, já fez o que tinha que fazer, bota aquele charutinho ali de lado e vai fazendo as suas consultas. Se por um acaso ele precisar, ele dá mais uma baforada, bota de lado e vai às suas consultas. Então, às vezes, chega no final da gira, o charuto queimou um pedacinho assim. Aí ele vai lá, apaga aquilo, fala, ó, na próxima gira, o charuto já está aqui. Gira seguinte, que no nosso caso é um mês depois ele vai lá e usa aquele mesmo charuto. Sobrou mais um pedaço. No outro mês, já aconteceu de durar 3 giras. O mesmo charuto, durar 3 giras. Muita gente vai falar, isso é um absurdo, porque a entidade tem que usar. Não, não tem. Eles usam se eles quiserem. Eles não querem usar. Eu não acho também que seja extremamente necessário, não. Igual a tal da língua do X, sabe? Este mesenfio, este falador, este, não sei o que. Precisa? Não, não precisa. Não precisa. Mesmo, de verdade, não precisa. Mas é uma maneira que as entidades encontraram de passar veracidade nas incorporações para aqueles mais humildes, mais despreparados espiritualmente falando, que procuram pelos terreiros de Umbanda nesse Brasil afora. Então essa língua do X, eu acredito, ainda vai perdurar um bom tempo, pelo menos para boa parte das assistências e a uma parte dos médios que ainda insistem em não estudar e acreditam que as entidades têm que saber tudo, mesmo que eles não saibam. Beleza? Então coloca aí embaixo no comentário, por favor, a respeito desse seu entendimento do que sejam as padronizações desregradas. Por quê? Vou falar aqui uma coisa para você, Pedro, e para quem estiver assistindo o nosso canal. Algumas coisas que as pessoas vêm colocando na internet a respeito das entidades, que o caboclo é isso e faz isso, que o boiadeiro é assim e faz assado, sabe, tem algumas coisinhas que eu também, apesar de eu enxergar uma padronização para dar organização à religião, apesar disso eu também não concordo muito não, sabe? Eu concordo com você, as entidades têm que trabalhar livremente. Em contrapartida, eu concordo que existam padronizações que são positivas, principalmente aquelas cujas entidades mesmo chegam no terreiro e falam, ó, tá bacana, é isso aí mesmo. Porque, cara, boa parte do que a gente faz no terreiro somos nós que padronizamos, e eles apenas obedecem à nossa padronização, porque eles acham que é legal. E quando eles não obedecem, quando eles não é obedecer de se curvar à nossa vontade, não, tá? Obedecer, que eu digo assim, aceitam a padronização que nós criamos. Por exemplo, de horário. Nossa gira começa tal hora em tal dia. Toda semana, na quarta-feira, 8 horas da noite. Pronto. Fomos nós que... Ó, gente, qual horário que fica melhor aí pra vocês? Pô, pra mim, cara, sexta é complicado. Por segunda tá brabo. Mas, pô, na terça tá legal. E a maioria? Não, a maioria na terça tá legal. São 10. 2 tem que fazer um esforçozinho, mas se propõe a fazer esse esforço, porque já que a maioria é melhor na terça-feira, vamos fazer a nossa gira na terça? Vamos. Agora nós vamos conversar com as entidades. Ó, nós pensamos assim, entidade. A nossa roupa vai ser branquinha, a nossa gira vai ser na terça-feira a partir das 8 horas da noite. Não deve ultrapassar as 22 horas, porque no dia seguinte a gente precisa trabalhar. Tem que acordar cedo, essa coisa toda e tal. E ninguém vai se dispor a chegar tarde em casa, em plena terça-feira, 1, 2 horas da manhã, a não ser eventualmente por uma necessidade, pode ocorrer. Mas, no geral, a gente quer chegar em casa relativamente cedo para poder dormir tranquilo, acordar. Vocês estão de acordo? Nós estamos de acordo. Tem outra coisa, vamos usar atabaque? Vamos usar atabaque. Então o atabaque vai ser usado no máximo até 9 horas da noite. E mesmo assim, com a aquiescência dos vizinhos. Passa um documento, se 21 horas e 1 minuto estiver tocando atabaque, pode mandar fechar o terreiro. Tá lá escrito. Beleza, o vizinho concordou, a entidade, aqui ó, é isso, vocês concordam com isso? Não, se eu for embora 10 horas da noite e não tiver atabaque batendo, eu não vou embora. Então, sinto muito, nós não vamos poder abrir o terreiro não. Pronto. Bom, pelo menos na nossa casa é assim que funciona, a gente conversa com eles mesmo. Valeu, Pedro. Obrigado, cara. Vamos lá.
O Rogério, rapaz, Rogério lá de Curitiba, cara. Rogério dos primeiros inscritos, ele inclusive coloca aqui no seu recadinho que ele lembra quando ele ainda era o número 68. Caramba, Rogério, porra, tu é corajoso pra caceta, bicho. Ficar seguindo a gente esse tempo todo. Mas valeu mesmo. O Rogério, olha só, eu não vou ler tua pergunta toda não, porque tá grandinha. É, igual a de um outro rapaz aqui também, Milton. A do Milton, então, é gigantesca, gigantesca. Então eu vou fazer um resumão aqui para não ultrapassar muito no tempo, que já tá longo já. Vamos lá. O Rogério, ele fala a respeito, vou resumir, Rogério, a respeito do ponto riscado e confirmado. Então, olha só, o Rogério, eu consegui interpretar a sua pergunta de duas formas, tá? Então eu vou responder da maneira que eu entendo, assim, generalizando para os dois lados. Se não for isso, você, por favor, bota aí no comentáriozinho, Roberto, não era isso não, eu queria perguntar, era isso. Valeu? Então tá bom. Então vamos lá. Qual é a minha ideia a respeito de ponto riscado e confirmado? Bom, na nossa casa nós não fazemos esse tipo de coisa. A gente não pede para a entidade, risca o ponto. A entidade risca o ponto, eu vou lá, olho, ou a entidade que esteja comigo, como eu sou o dirigente da casa, olha e fala, ponto confirmado, você é o caboclo fulano de tal, você é o preto velho fulano de tal, está liberado para trabalhar. Não é assim que funciona na nossa casa. Nós temos outros meios, outras maneiras de entender que aquele médium esteja preparado para o atendimento ao público. Nós temos outros caminhos. A entidade risca seu ponto se ela quiser. Muitas vezes até, durante o desenvolvimento, quando a gente percebe que o médium já está assim, em vias de assumir a sua posição na corrente para dar consulta e tal, geralmente a gente pergunta, o senhor quer uma pemba, o senhor quer riscar o ponto? Quando a entidade risca o ponto, né, a entidade vai lá e risca o ponto, o senhor pode interpretar o ponto para mim, me dizer o que significam aquilo que o senhor pode abrir para a gente, o senhor pode dizer o que significa? Ah, isso aqui, uma cruz, essa cruz aqui significa isso aqui significa isso aqui significa isso. Esse ponto está dizendo que eu sou da Calunga Grande. Muito bem, muito obrigado. Agora, magisticamente falando, o que significa esse ponto, para que ele usa, problema dele. Ele riscar lá uma cruz e dizer, ó, essa cruz aqui me remete ao sofrimento que eu tive na Terra. Ué, essa cruz não lembra Oxalá? Não. Essa cruz está escrita aqui para eu lembrar do sofrimento que eu tive aqui na Terra. É para isso que ela está aqui. Por quê? Nós aprendemos com os anos e depois nós, por obra e graça da espiritualidade, encontramos o canal do Nino Denani. E no canal do Nino Denani, que foi um dos grandes incentivadores de eu continuar com o nosso canal aqui. Muito obrigado, Nino Denani. Valeu mesmo. A sua esposa também, a Ana Lídia. De vez em quando vocês dão aquele toquezinho aí pra gente. Valeu. Então, quando eu encontrei esse canal, o Nino, esse cara, ele fala um negócio que a gente já falava antes. Só que, assim, voz clamando no deserto, entendeu? Porque todo mundo pensava, ou pelo menos a maioria das pessoas que eu conhecia, dentro da Umbanda, pensavam diferente. Pensavam que o ponto tem que estar riscado, o ponto tem que ser confirmado. A entidade-chefe chega, olha e fala, o ponto não está certo. Ele não fala na cara, se o ponto está errado. Ele só fala, ó, precisa treinar um pouco mais. Ainda não está pronto, não. Porque ele viu alguma coisa no ponto riscado que direcionou ele para esse pensamento. Eu não concordo com isso, mas cada um é cada um faça da sua maneira, beleza? Se você sabe como fazer com o ponto riscado, faça com o ponto riscado. Aí o Nino, ele fala uma coisa nos vídeos dele. Aquele que risca o símbolo é que sabe para que o símbolo está sendo riscado. Eu risco uma estrela de 5 pontas com uma intenção. Você vai riscar uma estrela de 5 pontas com uma intenção diferente da minha. Então, se o caboclo chega e risca o ponto dele, por exemplo, o seu 7 flecha risca 7 flechinhas em leque. Bota uma estrelinha em cima, uma estrelinha embaixo, uma luazinha de cada lado, pronto. Ah, isso aqui significa isso, significa aquilo, 7 flechas, porque eu sou o caboclo 7 flechas e tal. Vem um outro caboclo 7 flechas, bota uma flecha assim, em pé, uma estrela em cima, uma estrela embaixo, uma estrela de um lado, uma estrela do outro, enviesado assim, ó, fazendo um X com a flecha, um X para cada lado assim, ó,
Ele faz um X para um lado, um X para o outro, com duas cruzes. Uma cruzinha para um lado, uma cruzinha para o outro. Pronto. Eu sou o caboclo de 7 flechas. Ué, eu sou o caboclo de 7 flechas, você não riscou 7 flechas? Ué, precisa? Eu vou te explicar então o que significa isso aqui. Ele começa a dar a explicação dele. Isso aqui significa isso, significa isso. É realmente... Mas quem risca é que sabe o que significa e para que aquilo serve. Ah, o ponto riscado não é a abertura de um portal? Sim. Que portal? Para onde? Para fazer o quê? Então, quem risca, conhece. Não sou eu que vou olhar e vou falar, tá errado. O ponto do caboclo das 7... Olha, só um adendozinho. Eu escutei uma vez dizer que todo ponto riscado precisa ter 7 elementos, no mínimo. 7 elementos dentro dele. Se não tiver os 7 elementos dentro dele, não é um ponto riscado. Pois bem, o caboclo das 7 encruzilhadas, anunciador, fundador, sei lá o nome que quiser dar, da Umbanda, ele coloca o ponto riscado dele, um coração cortado por uma flecha, uma estrelinha em cima. Quantos elementos mesmo tem ali? 3. Cadê os 7 elementos? Enfim, quem risca sabe por quê e para quê. E ninguém mais. Se ele te ensinar, a partir dali você faz parte daquele contexto, que muita gente agora cismou de chamar de egrégora, né? Porque tudo virou egrégora. Egrégora agora você não tem mais uma família, agora você tem a egrégora do seu lar. E não é bem assim, né? Mas vamos, tá, beleza. Entendeu então, Rogério? A minha ideia a respeito de ponto riscado e confirmado é isso. Quem risca ponto e confirma... Se uma entidade risca um ponto e não tem uma explicação plausível para aquele ponto que ela riscou, ela não sabe te dar embasamento para aquilo que ela fez, duas coisas podem estar acontecendo. Ou a entidade realmente não riscou nada, foi da cabeça do médium, e aí o médium não vai saber por que aquilo está ali. Ou, se a entidade riscou e não sabe, é porque a entidade não sabe mesmo explicar. Então ela não está pronta para trabalhar com ponto riscado. Ela pode estar uma entidade ali que dê conselho bacana, conversa legal, mas não está preparada para trabalhar com a magia do ponto riscado. Fechado? Alguns vão dizer agora assim, ué, mas a entidade pode não ter condições de fazer alguma coisa, eles não são super evoluídos? Pesquisa. Depois a gente conversa a respeito. Vamos para a próxima. Minha amiga daqui de Petrópolis mesmo, Denise. A Denise, ela fala a respeito do desenvolvimento mediúnico dela. Ela diz que está há 7 anos no terreiro. Olá, Denise, está tudo bem? Ela diz que está há 7 anos no terreiro. Ela gosta muito de lá, gosta muito do terreiro e tal. Mas ela não consegue incorporar. E ela vê gente que chegou depois dela no terreiro que incorpora com muita facilidade. Então, Denise, olha só. Pontinhos para você. Primeiro, vou usar uma frase super, hiper, ultra clichê dentro da mediunidade, mas eu acho que fecha bem com isso que você está passando. A mediunidade é como uma flor, ela só abre na hora certa. Tem médium na nossa casa que ficou 10 anos lá dentro, 10 anos, e nem sentia nada. Quando começou o desenvolvimento, que falou, não, vou desenvolver a minha mediunidade, vou me dedicar e tal, começou a se dedicar para o desenvolvimento mediúnico, foi caminhando. Eu vou colocar aí, foi mais, pelo menos uns 2 anos aí, se desenvolvendo para começar a dar consulta e tal, pá. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Então esse é o primeiro ponto, não tenha pressa não. A ansiedade atrapalha a gravidez, atrapalha o trabalho e atrapalha a mediunidade. Cuidado com a ansiedade. Segundo ponto. Você sabe qual é a sua mediunidade? Qual a faculdade mediúnica das tantas existentes que desponta como primeira no seu carrego espiritual? Qual é? É a incorporação, é a vidência, é a audiência, a psicografia? Que mediunidade despontaria primeiro dentro do seu carrego? Nós da Umbanda temos a mania de achar que quem incorpora trabalha no terreiro. Quem não incorpora é só cambono. Não, ele é Ogã no terreiro. E você? Não, eu trabalho com a entidade tal, eu trabalho... Como se quem incorporasse fosse melhor do que os outros. E não é verdade, não é assim.
Não é. Vai por mim, não é assim. Né? Nós, no desenvolvimento, sempre alertamos os médiums antes de qualquer coisa. Olha, nós vamos cantar ponto, nós vamos puxar a vibração dos pretos velhos, por exemplo. Tá? Pode ser caboclo, pode ser outro lá, pode ser Exu, mas nós vamos puxar a vibração dos pretos velhos para que você sinta a presença das entidades junto de você. Tá? Se você vai incorporar, se você vai ver, se você vai ouvir, eu não sei. Você vai desabrochar uma mediunidade. Ah, mas se eu treinar, eu posso incorporar? Pode. Mas nós entendemos que seja assim. Eu sou administrador de empresa. Eu posso fazer química, faculdade de química? Pode. Você vai se formar em química? Vou. Mas como químico eu serei um excelente administrador sempre. Porque essa vocação vai sempre brotar. Quer ver, tem assim, mais um exemplo assim, só para a gente fechar o assunto. Médium de incorporação, ele pode ou não fazer o transporte, que seria a puxada de obsessores, sofredores, né? Seria essa puxada. Ele pode ou não fazer. Todos os médiuns de incorporação, teoricamente, têm condições de fazer uma puxada e incorporar um obsessor, um sofredor. Tá? Teoricamente, porque ele é um médium de incorporação. Ele tem já essa faculdade de se deixar atuar mais ostensivamente por uma entidade espiritual. Tá? No entanto, nem todos conseguem fazer, porque tem a vocação. Tem a vocação para isso. Todo médium de incorporação pode incorporar uma entidade médica? Pode. No entanto, nem todos têm essa vocação, portanto, entidades médicas não vão incorporar com todos. Aí o pessoal fala assim, e você não tem entidade médica contigo. Provavelmente tenha. Só que você não tem a vocação para aquilo. Então não adianta forçar a barra. O que eu quero te dizer é, você está há 7 anos dentro de um terreiro participando, pelo que eu estou entendendo, das giras de desenvolvimento e não consegue incorporar. O que é que acontece com você? Presta atenção no seu corpo. Será que não está se abrindo uma outra oportunidade e você só não está enxergando porque está fixada na ideia de que tem que incorporar? A Umbanda não trabalha só com incorporação. É que a maioria dos pais e mães de santo, dos dirigentes, zeladores de Umbanda, não sabem como tratar as demais mediunidades que existem. Então fixam na incorporação que aparentemente é mais fácil tratar, até pelo costume popular, é mais fácil tratar do que as demais. A verdade é essa. Ponto. Dificilmente você vai chegar num terreiro, pai de santo, mãe de santo, seja lá quem for lá, vai chegar para você e falar, eu sou médium, todo mundo é médium, mas geralmente o cara vai falar, mas dificilmente ele vai dizer, só não sei qual é a sua faculdade mediúnica, a não ser que ele seja honesto. Aí ele vai dizer isso. Valeu, Denise? Então vamos para a última. Milton. O Milton, ele fala com a gente. O Milton também mandou uma mensagem gigante, mas ele precisava fazer isso para poder explicar a situação. Eu vou resumir. A situação dele é a seguinte. Ele foi em um terreiro e uma mãe de santo lá, suposta dirigente do terreiro, eu vou só falar suposta porque não conheço, né? Desculpa, ela não é suposta dirigente. Ela é dirigente supostamente incorporada de um Exu. Diz a ele que a entidade que está com ele, que ele pensa ser o Exu Tranca-Rua, na verdade é um Quiumba, se fazendo passar por um Exu. A pergunta dele é, poxa, mas os Exus vão deixar isso acontecer? O Milton, Quiumba é um marginal, cara. Ele não tem o menor escrúpulo com coisa nenhuma. Ele não tá nem aí se o Exu vai permitir ou não vai permitir, se o alto quer ou não quer. Pra ele, dane-se. Ele vai ser o seu Exu e pronto, acabou. Porque ele quer. Ele quer te sacanear, ele quer sacanear alguém através de você. Viu em você a abertura, o caminho para chegar em outra pessoa, sacanear essa outra pessoa. Eles têm muitas artimanhas, cara. Muitas artimanhas. Então, assim, se alguém já te alertou a respeito, eu penso assim, onde há fumaça, há fogo. Às vezes é fogo falso, às vezes não. Então eu prefiro analisar antes. Se essa mulher
disse para você, a entidade que está contigo não é o tranca-ruas, é um quiumba se fazendo passar por tranca-ruas, analisa antes. Vê o que está em torno. Vê o que é que está gerando essa situação. Como está a sua vida em torno disso? Está harmoniosa? Está bacana? Olha o que você está passando para mim. O que você colocou no seu texto. Você agora quer entrar para o terreiro, fazer o desenvolvimento mediúnico para provar para aquela dirigente que a entidade que está contigo é verdadeira e não é um quiumba. Então eu vou te dar uma opção. Vou te dar uma coisa que pode acontecer. Sabe o que pode acontecer? Pode ser que essa dirigente esteja só te pescando. Eu quero esse cara comigo, mas eu já percebi que o jeitinho de puxar ele para mim é falando alguma coisa contra. Aí eu puxo ele porque eu vou mexer na vaidade dele, lá no seu ego. Aí eu puxo ele para cá, ele vem para o desenvolvimento para me desafiar. E aí quando o seu Exu estiver incorporando, ela vai dizer, tá vendo? Nós conseguimos afastar o quiumba e agora o seu Exu está aqui. E você não vai ter como dizer o contrário. Porque ela vai ter sempre argumentos para provar que ela estava certa. Ela chegou primeiro. Ela sabe, você não. Você está aprendendo. Então cuidado com esse sentimento de vingança. Cuidado com o ego, sabe? A vaidade exacerbada. A vaidade é bacana, mas cuidado com a vaidade exacerbada. Querer provar para o outro, prove para você que quem está contigo é bom, analisando o que está em torno. As entidades não vão te prejudicar, não vão te jogar no chão, não vão criar confusão dentro da sua casa, não vão te tirar do emprego, não vão te deixar doente, não vão. Pelo contrário, na hora que uma situação dessa estiver acontecendo, eles serão os primeiros a te dar apoio para que você possa sair de cabeça erguida de cada uma dessas situações. Está falando com você, um cara que é dirigente de Umbanda há alguns anos, ficou desempregado agora no último ano, durante um ano inteirinho desempregado, e muitas pessoas frequentando o seu terreiro e agradecendo pelo emprego conseguido. Tá? Então, vai por mim. Não é que eu seja o expert da situação, mas eu sei o que eu estou falando com você. Muitas vezes nós acreditamos piamente que quem está com a gente é uma pessoa bacana, é um espírito bacana. Mas quando a gente começa a olhar no entorno, quando a gente para, faz a nossa meditação, ora para os orixás, para Pai Oxalá, para Deus, para Jesus, sei lá como é que você faz, se concentra de verdade, começa a analisar o que está em torno, talvez essa entidade não seja tão bacana quanto eu imaginei. Valeu? Gente, por hoje é só. Eu espero ter respondido as suas perguntas. Foi meio corrido, mesmo assim o vídeo ainda ficou longo e eu preciso ir. Até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilha pelas redes sociais, joga para os seus amigos para eles conhecerem o nosso canal também. E não se esqueçam de deixar os seus comentários, as suas perguntas, críticas e sugestões aqui embaixo na nossa faixa de comentários. Valeu, galera. Abraço. Axé para todo mundo. Até a próxima.